Recebemos hoje a presidente da Comissão da Diversidade da Subseção Bagé da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Francine Ávila. Obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco hoje. Muito obrigada pelo convite e é sempre uma honra poder falar sobre esse assunto, ainda mais num espaço tão especial e privilegiado. O dia 28 de junho é comemorado o Dia do Orgulho LGBTI, sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex. E a OAB tem a comissão que atua justamente para assegurar os direitos dessas pessoas, né? Nos conta quando que foi criada e quais são as competências da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero. Certo. A comissão em Bagé foi criada em 2014 e é um movimento da comissão estadual, né? A nossa expectativa é que em todo o estado nós tenhamos comissões da diversidade. E Bagé sempre à frente, sempre com o apoio das presidências da OAB Bagé, nós conseguimos instaurar a comissão aqui e viemos trabalhando nesse sentido desde 2014. As comissões, a OAB tem uma posição muito intolerante à discriminação. Tanto que recentemente impediu tanto agressores de mulheres como agressores de homossexuais, transexuais, enfim, a população LGBTQI, de ingressar nos órgãos no órgão de classe. Então, mesmo um estudante que vá prestar a prova da OAB e eventualmente tenha já no seu passado algum episódio, né? Ter sido condenado por esse tipo de crime, terá que ser analisado esse ingresso e não será automático. Muito legal isso, né? Foi um avanço, né? Dentro desses assuntos que a gente trata de agressões e de preconceitos. Sem dúvida, sem dúvida. É um avanço muito importante e é um sinal muito claro da classe de se dizer que esse tipo de ação não pode ser aceita. De manter a ética também, né? Exatamente. Porque às vezes como é que um agressor, uma pessoa que teve no passado uma agressão, pode defender de repente alguém, né? Que moral tem para... Exatamente. Então a classe está sendo muito incisiva de que agressores de mulheres, agressores de gays, transexuais, enfim, não possam ingressar nos seus quadros. Além da atuação jurídica, Francine, a comissão também desenvolve um trabalho social, né? No sentido de conscientização quanto à diversidade. Qual é o foco da atuação dessa comissão aqui em Bagé? Como é que é esse trabalho aqui? Então, a nossa comissão é formada por advogados e a nossa principal motivação é trabalhar nas questões jurídicas junto à Ordem dos Advogados. Mas esse não é o nosso perfil único. Nós buscamos sempre essa valorização da nossa comunidade, essa busca por diálogo com os nossos cidadãos, com os indivíduos que compõem esse corpo social e sempre buscando esse diálogo com as pessoas que precisam que esses direitos sejam assegurados. Então, nós fazemos um projeto que se chama OAB em Debate, que são debates periódicos sobre questões tanto de diversidade sexual como de igualdade racial, outras questões com as questões de igualdade de gênero. Nós também temos um projeto OAB Vai Escola, em que nós visitamos escolas, universidades, enfim, para levar essas questões da necessidade de respeito às diversidades. E é um trabalho que a gente faz periodicamente e de forma muito constante, para que esses pilares não se percam, né? Porque a OAB não tem só uma função jurídica, mas ela tem a função de levar a cidadania às pessoas. E qual é o tipo de caso mais comum que se vê aqui na nossa região? Essa questão da discriminação, ela é muito velada, né, Boca? A gente tem essas questões de discriminação ostensiva, sim, né? Desrespeito, formas pejorativas de tratar as pessoas. Muitas vezes isso é trazido de uma forma jocosa, de piada, enfim, né? Porque essa coisa do humor sempre é muito aceito e a gente traz como uma forma de brincadeira. Até situações de discriminar, por exemplo, de não poder fazer carinho num determinado espaço público ou privado. Agora, claro que a gente tem um entendimento, né, do próprio STF para que isso seja, sim, um ato discriminatório e isso tenha sanção. Mas até então nós não tínhamos nenhum marco, pelo menos jurídico, para tanto. E tu percebe, assim, que as pessoas, os gays, né, enfim, a classe LGBTI, né,
que se sente ofendida, eles se sentem amparados em procurar ajuda, procuram um apoio, ou acaba sendo aquela coisa de muitas vezes até começar um processo de depressão, né? De tanta piada, de tanto ser desfeito, assim. Como é que isso chega até vocês? Esses casos chegam até vocês? Ou tu acha que ainda é muito velado? Assim, as próprias pessoas que sofrem preconceito não se animam a externar? Ainda é muito velado. Esse é um trabalho que nós temos uma certa dificuldade, porque enquanto instituição, nós também temos essa dificuldade de chegar exatamente no problema, né? Então, a gente sempre diz que a OAB está de portas abertas para receber essas pessoas. Mas a questão da discriminação, ela vem desde cedo. Ela geralmente começa em casa. Então, essa população, numa grande maioria, não tem essa possibilidade de se abrigar nas pessoas da sua própria família. Ela sofre essa discriminação no seio social, na escola, sobretudo. A gente tem um dado terrível que os transexuais muito raramente completam o ensino médio. Exatamente, nem o ensino básico, porque não consegue permanecer sofrendo esse tipo de discriminação, bullying, ofensas, enfim, por tanto tempo. E aí o caminho dessas pessoas é geralmente prostituição, enfim, ou outras drogas, carreiras, e o suicídio, que é altíssimo para esse tipo de população. E que a gente precisa conversar sobre, né? E a questão do mercado de trabalho também, né? Nós não temos ainda umas políticas públicas reais para a inclusão. Então, ainda assim, gays, lésbicas, que mantenham um estereótipo heteronormativo, um estereótipo cis, digamos, algo que corresponda ao seu gênero, consegue algumas... consegue se inserir no mercado de trabalho, mas mesmo assim sofrem preconceito, muitas vezes não podem levar as famílias, não podem... Alguns precisam fingir, né? A sexualidade. Agora, o transexual, a travesti, aí nós temos um problema absurdo, né? Que só alguns nichos no mercado, por exemplo, os cabeleireiros, que têm uma aceitação maior, né? E a gente precisa mudar isso, porque a diversidade, ela precisa estar em todos os lugares. E, ao mesmo tempo, muitas vezes eles acabam sendo explorados, né? Porque como acaba sendo um emprego, um bico, a gente diz assim, um emprego secundário, ganham pouco, trabalham muito às vezes, além de ouvir piadinhas, de sofrer o preconceito, e eles precisam daquilo ali, então acaba sendo muito sofrido, né? Muito sofrido, muito sofrido. Fora a dificuldade de ascender a carreira, né? Por conta dessa discriminação por orientação sexual ou gênero. E 28 de junho é considerado o Dia do Orgulho LGBTI e completa 50 anos agora, em 2019. O que representa a ampliação da Lei Maria da Penha, que agora também vale para transgêneros e transexuais? Eu acho que representa um avanço muito positivo, porque nós precisamos reconhecer as pessoas por aquilo que elas se identificam, né? Se as pessoas se identificam com o gênero feminino, nós precisamos que as normas que protegem o gênero feminino, e aí a gente fala sobre a Maria da Penha, que é um avanço extraordinário na proteção da mulher, também contemple aquelas pessoas que se identificam na qualidade de mulher, né? Então, essa discriminação, inclusive legal, ela vai de encontro às questões da própria Constituição Federal, que diz que nós todos somos iguais perante a lei. Então, esse avanço desse reconhecer a Lei Maria da Penha é apenas um reconhecimento daquilo que se é. Se a mulher, ela tem essa possibilidade de gozar dos institutos de proteção à mulher. E agora, no mês de maio, né, 6 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram por criminalizar a homofobia. E essa decisão, ela apenas aumenta a pressão pela criação de uma lei específica, na tua opinião, ou ela já traz algumas mudanças na prática, assim, pela tua vivência? Na minha vivência, ela traz mudanças práticas e possivelmente não traz essa pressão por uma legislação. Vou explicar por que esse meu ponto de vista. Porque lá em 2005 nós tivemos também o STF praticamente legislando, né, que é uma função que não é sua originária, mas pela inércia do nosso Congresso Nacional, para garantir um casamento igualitário. E até hoje nós não temos uma legislação que garanta o casamento igualitário. Então, apesar dessa decisão, apesar do Conselho Nacional de Justiça obrigar a todos os cartórios que realize o casamento, até hoje não tem legislação.
né? E a mesma questão da homotransfobia, a criminalização da homotransfobia. Nós temos o Brasil é o país que mais mata transexuais e, enfim, toda a população LGBTI no mundo. Isso é um dado absurdo. Muito triste estar nesse ranking, né? Muito triste, assim como também está nos primeiros lugares lá quanto à questão do feminicídio, que é uma vergonha também e que nós precisamos de políticas públicas para garantir a segurança, a vida dessas pessoas, né? E nesse sentido o STF vem e diz que pela própria Constituição Federal, nós podemos equiparar essa conduta de criminalização ao crime de racismo, porque nós temos a mesma figura de opressão de uma determinada parcela da sociedade, de uma determinada população e discriminação, né? E isso não necessariamente nos traz uma garantia de legislação. Isso é um entendimento do STF. É um entendimento, obviamente, que mostra que a nossa Constituição assim entendeu. Mas é uma insegurança, né? O nosso país não tem legislação nem para as garantias de casamento, de adoção, e tampouco para criminalizar. Então, o STF está fazendo, às vezes, de legislativo, porque é inerte, mas nós também não temos ainda legislação cabível para isso. Então, é um momento de se comemorar, sim, né? Se conseguiu muitos direitos, vem numa crescente de reconhecimento, mas também é algo que a gente precisa ser crítico e precisa lutar, resistir para que possamos avançar em várias frentes aí que ainda precisa melhorar. Porque essas mortes, na sua maioria, acontecem pelo preconceito e de maneiras estúpidas, né? Absurdas. Porque as pessoas morrem numa esquina onde estavam andando, indo para o trabalho, voltando, tendo uma vida aparentemente normal, e alguém decidiu que aquela pessoa, por algum motivo, incomodava. A existência daquela pessoa incomoda, e aí acaba muitas vezes sendo agredido, morto, espancado, né? A gente sabe que a violência no Brasil é absurda para toda a população, mas morrer ou ser vítima de um crime atroz somente porque tem uma condição de homossexual, de transgênero, enfim, morrer só por ser quem se é, não pode ser admissível. Né? Então, é nesse sentido que vem esse entendimento. É muito desumano, né? Matar alguém porque aquela pessoa existe. Porque aquela pessoa existe, é quem é. Exatamente. E um ponto pouquíssimo tocado no que se diz respeito à questão da violência doméstica é o armário duplo, que diz respeito à violência entre casais do mesmo sexo. Há registros em Bagé ou o assunto ainda é tabu? Porque a gente sabe que as próprias mulheres que sofrem agressão dos seus companheiros, elas muitas vezes têm vergonha, né, de chegar na polícia e dizer, e dar parte, procurar, enfim, a coordenadora da mulher, a própria OAB, procurar ajuda de alguém. Às vezes é vergonhoso dizer que o companheiro bateu. Quando se tem essa condição de ter alguém de um companheiro do mesmo sexo, às vezes isso pode ser um tabu maior ainda, né? Pela questão de chegar na polícia e dizer, apanhei da minha companheira, sendo que sou mulher, ou do meu companheiro, sendo que teoricamente sou homem, né? E esse é um fato muito problemático, porque a gente não pode pensar exclusivamente na discriminação por orientação sexual ou por gênero. A gente pensa na discriminação como um todo. Então, esses tabus da questão doméstica, das relações domésticas, elas têm, inclusive nas questões de gênero, as mulheres sempre vivenciaram uma sociedade machista, patriarcal, enfim, e isso se transforma e vai traçando essas relações que a gente estabelece, sejam homossexuais ou sejam heterossexuais. Então, essas questões ainda são tabus, sim, né? E essas resistências, imagina, é tão difícil se manter uma relação homoafetiva, é tão difícil se tentar provar para todos que tu estás vivendo um amor, que tu estás sendo correta dentro daquelas tuas relações. Aí, em algum momento, tu precisa buscar ajuda para sair dela. Então, são questões de admitir também muito difíceis. Ainda precisa ser muito trabalhado. E é preciso que tenha um acolhimento, tanto de todos os órgãos de segurança pública, de todos os órgãos de apoio, para que essas pessoas possam denunciar, para que essas pessoas possam sair dessa relação, porque uma relação abusiva existe, tanto nas relações homoafetivas como do hétero, né? E todos precisam denunciar e sair disso, porque a gente precisa viver de uma forma não abusiva sempre.
esses casos vêm à tona aqui em Bagé ou é muito difícil? Eu não sei te dizer o que tem de registros, assim, mas acredito que seja bastante velado. Uhum. E na tua visão hoje, o que precisa para a comunidade LGBTI ter os seus direitos respeitados? É bastante difícil esse questionamento, porque nós não tratamos somente dos direitos e do direito de fato e o que é realmente aquilo que a gente tem. Nós duas temos direito à saúde, educação, segurança, moradia. E, na verdade, verdadeira, nós nunca conseguimos acessar de forma plena esses direitos. Uhum. Então, se eu te disser que só falta legislação, de toda forma, eu posso ter uma plenitude de legislação que garanta direitos, mas na prática não haver essa correspondência. Então, eu acho que muito mais falta conscientização, empatia, tolerância e nós termos a percepção de que a diversidade é algo bom, é algo plural e que isso só faz aumentar as possibilidades de troca, de diálogo e que todas essas circunstâncias são boas e não nos afetam de forma ruim, né? Aceitar o próximo da forma como ele é o que mais importa e eu acho que é o que faz a sociedade mais justa, igualitária, né? Então, na medida em que nós nos conscientizarmos que cada um entender que a diversidade é algo positivo, nós podemos, sim, viver de uma forma mais pacífica e importante e boa para todos. E fora isso, obviamente, que nós tenhamos representatividade na política, no Congresso, e que essas pessoas que estão lá nos representando possam verificar e olhar para essa população que é discriminada, sem dúvida, e fazer uma política de inclusão. Né? E não uma política partidária, uma política de Estado, de inclusão, seja de direitos, seja de garantias, porque isso é necessário. Uhum. Tu pensa que talvez a conscientização, a educação se dê através das crianças, da questão de educar o filho para que ele aceite as pessoas como elas são, assim como na questão da violência contra a mulher, né? A gente vem numa sociedade machista, numa sociedade conservadora. Sim. E que seriam as crianças um meio para quebrar isso, assim, para a gente ter novos tempos. Sim, eu acredito que essa é a saída. E se a gente for analisar um pouco dos pensamentos das crianças, de como elas se portam perante a questão da diversidade, a gente vai ver que nós, digo nós no sentido de pessoas mais velhas, temos muito mais situações, preconceitos e tabus do que eles, né? Tem uma vertente de amar a todos, respeitar a todos, que eu acho que precisa ser mantido, né? Então a gente tem que cuidar muito os discursos, as formas como as coisas vão se dar, para que nós possamos ter uma sociedade que olhe com outro olhar, que aceite melhor. Eu acho que as crianças estão aí num caminho muito positivo para isso. Esperamos que isso não dê uma guinada, isso não mude, né? Porque eu acho que a educação é tudo. Com certeza. E tu acredita que há algo que comemorar agora no dia do 28? Ou ainda é uma data de protesto? Porque foi uma data de um evento muito triste, né? Que foi o evento na boate, enfim. Tu acredita que essa ainda é uma data de protesto ou temos a comemorar? Eu acho que é uma data de protesto e temos a comemorar. Nós temos a comemorar porque hoje nós podemos estar aqui conversando sobre esse tema e isso já é uma questão de liberdade, de assegurar direitos, da liberdade de expressão, o que lá 50 anos atrás não se tinha, né? Então há motivos para comemorar. Nós temos o STF, que é o guardião da nossa Constituição, mostrando e dando sinais de que lá em 1988 o legislador constituinte nos disse que todos somos iguais perante a lei, que esses direitos são garantidos a todos os cidadãos. Isso é uma comemoração, esse reconhecimento da criminalização da homotransfobia, essa impossibilidade de discriminar, essa possibilidade de um casamento igualitário, do reconhecimento dos filhos havidos dessas uniões, a questão da própria adoção. Mas nós precisamos avançar muito. Né? Nós precisamos garantir que essas leis de fato sejam leis, nós precisamos garantir espaços de inclusão na sociedade e que todos possam ser respeitados, né? Não tolerados, mas respeitados e compreendidos. E aceitos de verdade. E aceitos de verdade, sem dúvida. Então eu vou
te agradecer, né? O assunto rende muito, né? A gente poderia ainda conversar muito sobre isso, mas acho que só, como tu falou, da gente poder estar tocando no assunto e de hoje em dia haverem discussões, de o STF já ter se manifestado e a OAB ter uma comissão, acho que são todas conquistas que a gente tem que pensar, pelo menos refletir no dia 28, e que a cada 28 de junho tenham mais e mais motivos para se comemorar, né? Então, eu vou te agradecer a tua disposição de estar aqui conosco, conversando, nos esclarecendo um pouco do assunto, que eu acho que é uma dúvida de todos, e quanto mais a gente falar, mais a gente tem chance de conscientizar mais e mais pessoas, de todo mundo se aceitar e se respeitar, né? Muito obrigada, Francisca. Eu que te agradeço o espaço e coloco a OAB sempre à disposição. A OAB é a Casa da Cidadania. Tá? Então, nós estamos de portas abertas para receber todas as pessoas que, eventualmente, precisarem de ajuda jurídica, desse acolhimento. Esse é o nosso papel enquanto OAB, enquanto Comissão da Diversidade. Então, o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da programação no Facebook da TV Câmara Bagé.